Fala família Jesuscope, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Lab, o nosso Lendo a Bíblia. Nós estamos, como vocês já sabem aí, quem tem acompanhado, estudando aquele livro do Wayne Grudem, Bases da Fé Cristã. Bom, então nós vimos aí já 4 aulas, se não me engano, e hoje nós vamos para mais uma aula sobre um tema, né? São aulas temáticas sobre temas primordiais à nossa fé cristã, temas fundamentais para nós entendermos a nossa fé, né, o porquê da nossa fé, as coisas primordiais, realmente elementares, que nos levam a crer o que cremos, né, e como cremos. Então, vamos fazer uma oração para a gente iniciar e já vamos para o nosso assunto de hoje. Feche seus olhos se você puder. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui compartilhando a Tua palavra, Senhor, compartilhando com os nossos irmãos, mesmo que distantes, Pai, de alguma forma nos comunicando, Pai, isso tudo, Senhor, ao redor da Tua presença, ao redor da Tua palavra, Senhor. Somos gratos, Senhor, por isso, Pai. Pedimos que o Teu Espírito nos ilumine, Pai, tanto a mim aqui quanto aos nossos irmãos que estão assistindo, recebendo esse conteúdo, estudando juntamente conosco, Pai, que o Teu Espírito os ilumine, Pai, que eles possam compreender, Pai, toda a Tua vontade, toda a Tua palavra, todo o Teu plano, Pai. Em nome de Jesus, amém. Nosso tema de hoje é oração, né? Um tema bem comum, bem recorrente aí na nossa caminhada cristã, mas um tema também que é sempre bom a gente estar relembrando, estar falando, porque, como disse, é um dos mais importantes para nós. Então, né, até essa semana, não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar o nosso último culto. No nosso último culto, Douglas pregou sobre o propósito eterno de Deus, né, sobre essa questão do devocional, do nosso relacionamento com Deus, né, e aí caiu, né, para a gente de falar também sobre oração no Lab essa semana. Então, a oração realmente é um princípio fundamental, é algo importantíssimo na nossa caminhada com Deus, né? É o que nos conecta de forma mais direta a Ele, né? Então, nós iniciando, né, o tópico, o que é oração, com base no livro. Ele diz que a oração é um meio que nós temos de nos comunicar com Deus. Então, é o modo que Deus permite o nosso envolvimento com Ele. Como nós vimos na aula anterior sobre os atributos divinos, Deus se permitiu ser conhecido pela sua criação. A gente viu que vários atributos de Deus, e um deles é esse. Ele, além de ter criado todas as coisas, Ele permitiu essa interação da criação com Ele. Permitiu que nós tenhamos uma relação pessoal com Ele. Então, isso se dá através da oração, a nossa comunicação pessoal com Deus. Através da oração, nós podemos, de fato, conhecer a Deus, porque nós sempre falamos bastante sobre isso. Conhecer é diferente de ter informações. Muitas vezes nós temos muitas informações sobre Deus, ou muitas informações sobre determinada pessoa, porém não a conhecemos de fato. E a oração nos ajuda nesse processo do conhecimento de Deus. E também, através da oração, podemos, é claro, expressar a Deus nossos pedidos, confessar nossos pecados, prestar adoração, prestar louvor, prestar ações de graças, agradecimentos por tudo que Ele tem feito por nós e continua a fazer. Então, a oração é esse meio de comunicação pessoal que nós temos com Deus, por isso damos tanta importância e devemos realmente dar tanta importância a esse tópico da oração. E as razões para a gente orar, há muitas, há diversas razões, mas o próprio Jesus diz que nós não oramos porque Deus não sabe o que nós precisamos. Ao contrário, Jesus diz que o nosso Pai já sabe exatamente do que nós precisamos, mesmo antes de nós pedirmos. Isso está lá em Mateus 6. Mas Deus ele deseja essa dependência nossa dele, Ele deseja essa nossa relação de fato com Ele. Ele poderia simplesmente nos suprir de tudo sem ter nenhuma relação conosco, mas Ele deseja essa relação, Ele deseja essa relação de dependência. E a ideia é que isso cresça, ao passar do tempo, ao passar dos anos. Então, nós, como filhos, na nossa vida natural, nossa vida familiar, temos a tendência de crescer em independência, dos nossos pais. Então, conforme crescemos, vamos nos tornando mais independentes, vamos conseguindo desempenhar tarefas, fazer as coisas de maneira mais independentes dos nossos pais. Porém, com Deus é meio que o contrário nessa relação. Então, nós começamos
né? Nós nascemos, digamos assim, com uma independência total, né? Ou pelo menos nos achando independentes em relação a Deus, até que nos encontramos com Ele, até que o conhecemos, até que o Espírito nos toca, né, e nos permite conhecer a Deus, e isso nos leva então a entender a nossa dependência dele. Porém, é através da oração, é através da nossa relação com ele que essa relação de dependência aumenta. Então, cada dia que nós conhecemos mais a Deus, conhecemos mais a sua palavra, mais o seu plano, mais essa dependência é para aumentar em nós, né? Então, realmente nós entendermos que tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele, né? Então, esse é o desejo de Deus, que nós mais e mais confiemos nele a cada dia que passa, conforme nós caminhamos. Conforme mais nós crescermos em maturidade, maior será a nossa dependência dele. Jesus explica isso lá em Lucas 11, verso 9 a 12, né? Até falando, comparando com uma criança, né? Ele disse, se uma criança lhe pedir um peixe, lhe dará uma pedra, né? Então, Jesus deseja e nos mostrou que a nossa relação com Deus Pai é realmente a relação de uma criança, de uma pequena criança com o seu pai. Até pelo modo como ele chama o próprio Deus de Abba, né? Que é uma palavra, muitas vezes a Bíblia traduz como pai, querido pai, porém é uma palavra que as criancinhas usavam, né, usavam para chamar os seus pais no hebraico, né? Então, é um balbuciar da criança, né? Não chega nem a ser um papai, é algo anterior ao papai. É uma tentativa de chamar papai. Então, é essa relação de dependência que Deus deseja de nós, né? E Ele nos ouve, né? Jesus garantiu que o Pai nos ouve, que Ele nos ama. E Ele diz lá em Mateus 21, 22, que tudo que pedirmos em oração, se nós cremos, de fato, nós receberemos, né? Então, Deus deseja também essa confiança que Ele fará conforme pedimos. Claro que se isso estiver de acordo com a sua vontade, né? Então, Ele deseja, primeiramente, essa relação de dependência, de confiança, mas também deseja que nós nos aprofundemos na relação com Ele, nos aprofundemos em amor nessa relação, que essa relação se torne cada vez mais íntima, né? Que, como várias vezes a palavra compara a nossa relação com o Senhor com a relação entre marido e mulher. Então, é uma relação realmente íntima, de foro íntimo, individual de cada um, e o Senhor deseja essa relação pessoal com cada um de nós. Ele não quer simplesmente que nós estejamos reunidos todos, né, como fazemos no nome dele, num culto público, embora isso seja importante, mas não é somente isso, né? E esse ponto realmente é algo que nos transforma, né? Se eu pudesse elencar os pontos que fazem a nossa mente mudar de uma mente religiosa para uma mente de fato mais centrada no Evangelho, são esses pontos de entender essa relação com Deus, né? A importância do nosso relacionamento pessoal com Deus, de não somente um rito, não somente um culto, né? Não somente um lugar onde você vai, mas sim toda a sua vida, né, ser voltada para esse Deus, para a presença dele, para essa relação com ele pessoal. Então, as Escrituras nos incentivam a isso, né? E é isso que realmente que o Pai deseja, que cada um de nós, como filho amado, entendendo esse papel de filho, né, entendendo a paternidade dele, nos relacionemos com ele com profundo amor, né, com profunda dependência e crescendo cada dia mais em compreensão a respeito de quem ele é. Então, é passando tempo com uma pessoa que você conhece ela. Da mesma maneira, é passando tempo com Deus que nós podemos vir a conhecê-lo mais e mais. Então, nós podemos, através da oração, fazer parte da história que Deus está construindo, né? Então, nós podemos nos incluir num propósito maior, né? Nós, a partir do momento que entendemos isso, passamos não mais a viver para os nossos próprios propósitos, para as nossas próprias vontades, para os nossos desejos, para os nossos sonhos pessoais, mas sim, nós somos incluídos no plano divino, nós somos incluídos na vontade de Deus, né? Ao menos nós somos incentivados pela palavra a isso, a querer mais e mais fazer parte desse plano, né? E como nós chamamos, o propósito eterno de Deus, que vai culminar na restauração de todas as coisas, e é isso que Deus também deseja para nós. Então,
Por isso, o próprio Jesus também coloca ali em Mateus 6, o autor cita aqui na oração do Pai Nosso, assim na terra como no céu, né? Que chegue esse momento de plenitude, onde todas as coisas aqui na terra serão de fato como no céu, com o reino de Deus avançando até o retorno de Cristo, do nosso Messias. E ele pontua aqui algo também muito importante, né, em relação à eficiência da nossa oração. Então a nossa oração não são simplesmente palavras vãs, não são simplesmente palavras jogadas ao vento, nós não estamos falando sozinhos quando estamos orando. Não, Deus está presente, Deus está nos ouvindo. O próprio Jesus disse também na oração do Pai Nosso, né, que quando nós nos fechamos no quarto ali em secreto, nosso Pai está ali em secreto, né? Então Ele está ali conosco no nosso momento de oração. Então é bem claro, né? Jesus coloca aqui em Lucas 14:10, todo aquele que pede recebe, né? E todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate, a porta lhe será aberta. Então nossa oração é ouvida. No livro de Tiago ele também pontua, né, que nós muitas vezes não temos porque não pedimos, e quando pedimos, pedimos errado, né? Então, porém, apesar, né, de ter essas orações sem respostas, como o próprio Tiago diz, justamente por nós pedirmos errado, a Escritura nos dá muitos exemplos de respostas a orações, né? Diversos e diversos. Ele cita aqui, por exemplo, o exemplo de Moisés, quando Deus decide destruir o povo. E Moisés coloca-se, né, como intercessor ali diante de Deus. Ele fala: arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas esse mal. Êxodo 32:12. Então sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o seu povo, né? Então a intercessão de Moisés fez com que Deus não destruísse o povo, né? Claro que, entendendo a soberania divina, o próprio Deus pôs no coração de Moisés esse desejo de intercessão para que ele entendesse esse papel de intercessor do povo, né? Então, esse trabalhar na vida do próprio Moisés gerou essa ação de oração, e essa oração gerou essa resposta divina, né? Então, é muito importante nós entendermos isso, né? Deus decidiu, né? Ele poderia agir de várias formas, da forma que ele desejar, porque afinal ele é Deus. Porém, ele decidiu muitas vezes agir através das nossas orações. Nós, como seres limitados, finitos, como criaturas, muitas vezes não conseguimos entender bem como essa dinâmica funciona, porém é o que a Bíblia relata em muitos fatos, né? E isso num nível, aqui desde esse nível que Moisés está aqui, que é o do nível de intercessão pelo povo de Deus, né, pela nação ali escolhida, no caso Israel, até um nível mais pessoal, como nós vamos ver aqui. Então ele diz, no nível pessoal, João diz, né, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós podemos ter essa confiança que, se confessarmos nossos pecados, nós temos esse Deus que é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça, é claro, pelos méritos de Jesus, né? Então nós temos essa, como diz lá em Hebreus, né, essa ousadia de nos achegar diante de Deus em oração, não por causa de nossos próprios méritos, mas sim pelos méritos de Cristo Jesus, né? Pelo que Ele fez por nós, pelo sacrifício que Ele fez, pelo acesso que Ele nos concedeu, pela justificação que Ele nos deu por meio do seu sangue, né? Então, nosso próprio pecado aqui, né, muitas vezes na verdade, ele nos desqualifica de solicitar algo a um Deus santo, né? Então, não depende de nós, não depende do nosso pecado, né? Ele diz aqui, mas se a nossa fé está em Jesus, a Bíblia diz que Ele é a razão das nossas orações surtirem efeito, porque Ele é o mediador entre nós e Deus. Então, quando Deus olha para nós, quando Deus ouve a nossa oração, Ele não está olhando para o nosso mérito, não está olhando para a nossa obra, Ele está olhando para Jesus, né? Jesus, como Douglas fala, Ele está diante de nós, né? Quando Deus olha para nós, Ele está vendo Jesus na nossa frente, né? Então Ele está sentindo o cheiro de Jesus, né? Como naquela analogia com Jacó e Esaú, né? Então, é pelos méritos de Cristo que nós temos as nossas orações ouvidas e atendidas, não por mérito nosso, né? Então, por isso, nós temos essa confiança. Visto Jesus ser esse único e verdadeiro mediador entre Deus,
esse Deus santo e homens pecadores, ele pôde dizer aos discípulos: eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome, em João 16, 23. Então, é no nome dele, é na autoridade dele, né? Então, é importante também pontuar que a gente sempre diz, né? Quando a gente diz em nome de Jesus, não é que a gente vai usar simplesmente o nome de Jesus para satisfazer a nossa vontade, né? Mas sim Jesus como uma representatividade, né? Nós estamos pedindo algo pelo mérito de Jesus, nós estamos com o selo de Jesus, né? Digamos assim, com a autoridade dele sobre nós. Então nós não pedimos a nossa vontade para que ele se adeque à nossa vontade, né? Nós pedimos a vontade dele e nós aqui nos adequamos. Então isso é importante, né? Nas nossas orações. E ele vai citar aqui mais para frente nas nossas atitudes, né? As nossas orações são feitas com base na autoridade de Jesus como nosso mediador e de acordo com o caráter dele, né? Então, 1 João 5 diz, né? Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Então é importante que as nossas orações sempre estejam voltadas, né? Ou sempre mencionem segundo a vontade de Deus, né? Se nós não temos plena certeza em relação à vontade de Deus, é isso que nós devemos fazer como o próprio Jesus fez, e ele vai entrar nisso aqui mais pra frente, né? Eu tô até adiantando um pouco. Então, né, como eu disse, nossa oração é eficiente, não por mérito nosso, mas por mérito de Cristo. Por mérito de Cristo somos ouvidos, por mérito de Cristo somos atendidos. Então, por isso temos confiança, temos ousadia para nos chegar diante de Deus e colocar os nossos pedidos. E qual a nossa atitude, então? Ele coloca aqui, né, na oração. Como devemos orar, né? Qual a atitude da nossa mente, do nosso corpo, do nosso coração quando nós oramos? Ele diz, citando aqui 1 João 5,15, se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos, né? Então, essas orações devem ser expressas de acordo com a sua vontade, como eu citei, né? Como diz 1 João 5,14. Orar de acordo com a vontade de Deus muitas vezes requer humildade da nossa parte, pois demanda que oremos não simplesmente pelo que desejamos, mas em vez disso, pelo que o próprio Deus deseja, né? Então, como eu citei há pouco tempo, né? É alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Não é sobre a nossa vontade sendo feita com, né, simplesmente citando o nome de Jesus, terminando a oração com o nome de Jesus, mas orando uma oração inteira contrária à vontade de Deus. Não é isso que a palavra nos diz, né? Nós devemos buscar saber a vontade dele. Muitas vezes é fácil para nós entender a vontade de Deus, até por conta de mandamentos que são mais diretos ou por coisas que estão bem claras nas Escrituras, né? Então nós temos essa confiança na nossa oração e podemos sim orar para que Deus faça o que está escrito nas Escrituras, né? Até nós temos falado muito sobre isso na sala de oração, né? Nós temos orado a palavra. Quando nós oramos a palavra, aumenta a eficácia da nossa oração, porque é a palavra de Deus. Nós não estamos orando a nossa vontade, nós não estamos orando o que vem na nossa mente, nos nossos desejos, né? No nosso egoísmo. Nós estamos orando a palavra de Deus. Então, é certeza que Deus vai atender, né? Pode ser que no nosso modo de ver demore, né? Ou mesmo que nem seja na nossa geração, mas que Ele vai atender, Ele vai. É a palavra dEle infalível, né? E é o desejo dEle se está na palavra dEle. Então, é isso que nós temos que fazer, né? É buscar alinhar a nossa vontade com a vontade dEle, conhecer a vontade dEle para que possamos orar, né? Ele diz aqui, ó, se vocês, citando o versículo, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. João 15:7. Então é importante que as palavras de Deus permaneçam em nós para que possamos orar a vontade dele de fato e não a nossa vontade. No entanto, muitas situações para a gente não está tão claro qual a vontade de Deus, né? Então nesses momentos é que nós temos que ter um pouco mais de sabedoria ao orar e também, né, ajuda muito a gente conhecer esse contexto mais geral das Escrituras, né? Se nós conhecemos bem a palavra de Deus, se nós conhecemos bem as Escrituras, nós já temos pelo menos uma ideia geral de qual é a vontade de Deus. Então, muitas vezes nós podemos não saber
especificamente para uma situação qual é, mas temos uma ideia geral da vontade de Deus. Então oramos conforme essa ideia geral, ou se não temos, ou mesmo se temos, oramos como Jesus no jardim orou, né? Todavia seja feita a tua vontade. E é nesses momentos que requer de nós mais humildade, né? Mais ânimo, mais perseverança em continuar orando, porque muitas vezes quando nós pedimos dessa forma, né, todavia seja feita a tua vontade, nós estamos já predizendo que não sabemos se é a vontade de Deus. Porém, muitas vezes acabamos ficando angustiados por Deus não estar respondendo à nossa oração, né? E essa não resposta, essa falta de resposta, já pode ser uma resposta, né? Porque se o Senhor não está fazendo algo que você falou, né, você orou ao próprio Deus, todavia seja feita a tua vontade, então é porque talvez não seja a vontade dele, ou talvez não seja o tempo para que isso se cumpra, né? Mas tudo o Espírito também eu creio que vai nos direcionando, né? Muitas vezes nós entendemos rápido, já que Deus não fez e não vai fazer, não é a vontade dele. Outras vezes nós entendemos que temos que insistir naquilo, né? Às vezes Deus está trabalhando no nosso próprio caráter ou trabalhando nas circunstâncias para que possamos receber aquilo de uma maneira que não vá nos causar dano e sim bênção, né? Então, nós temos que ter essa paciência, né? E saber realmente esperar em Deus, né? Ele diz aqui, nesses tempos dificultosos, devemos ficar contentes em saber que a vontade de Deus nessa situação é melhor do que receber o que pedimos, né? Então, melhor do que receber o que pedimos, simplesmente porque queremos, porque pedimos, é entender que estamos fazendo a vontade de Deus, que estamos desejando viver a vontade de Deus, né? Mesmo assim, ele diz, Jesus nos anima a orar com confiança, né? De forma que creiamos que já recebemos, né? Então, isso é algo que Jesus coloca como importante, nós orarmos com fé, como já tendo recebido, né? Como diz lá em Hebreus, né? Que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova do que não vemos, né? Então, e outro texto que diz que Deus recompensa aqueles que o buscam, né? Que Ele é galardoador daqueles que o buscam, para quem conhece a versão mais antiga aí da Almeida, né? Então, Ele recompensa as pessoas que o buscam e nós somos incluídos nessas recompensas também, outra vez dizendo pelos méritos de Cristo, né? Então, é importante nós permanecermos, mesmo nesses momentos, ou áreas mais dificultosas para nós, permanecer colocando diante de Deus as nossas preces, as nossas orações, porque uma coisa é certa, Ele sempre nos ouve e Ele sempre está trabalhando ao nosso favor, né? Ele coloca aqui uma questão também de o que pode atrapalhar as nossas orações, né? Da questão que o nosso pecado talvez possa atrapalhar a nossa comunicação com Deus, né? Ele diz, porém, todavia, não precisamos estar completamente livres do pecado para que Deus nos ouça as nossas orações. Se Deus somente respondesse às orações de pessoas perfeitas, sem pecado, então Ele responderia somente às orações de Jesus, né? Então, nós, claro, temos que ter essa busca, sim, por santidade, por santificação, mas também entender isso que eu estou falando, sendo repetitivo, até para que vocês entendam da questão dos méritos de Jesus, né? Nós oramos, nós temos acesso, nós podemos chegar com confiança diante de Deus, não por mérito nosso, por mérito de Jesus, que nos concede acesso e nos permite, então, ser filhos, né? João diz que todo aquele que crê, ele deu o direito de ser chamado filhos de Deus, né? E um filho, o pai ouve, né? O filho, o pai não despreza um filho por um erro qualquer, né? Se o seu filho errar com você, ele não vai deixar de ser seu filho, ele continua sendo seu filho. Então, pode ter uma perda aí na sua conexão com Deus. Claro que o pecado, a palavra diz que o pecado nos afasta de Deus, faz separação entre nós e Ele, né? Então, nós não podemos viver numa vida de pecado de forma deliberada, né? As Escrituras não dizem isso. Nós devemos, a partir do momento que recebemos o Espírito Santo, fomos regenerados, viver em busca da santificação, porém entendendo que continuamos pecadores, né? Que o nosso corpo ainda não foi glorificado e que sim, nós iremos pecar, né? Não chegará um ponto em que nós não conseguiremos mais, não pecaremos mais, né? A não ser que nosso corpo seja transformado, né? Então o próprio Paulo diz isso em Romanos 7, né? Miserável homem que sou, quem me livrará
do corpo dessa morte, né? E ele responde, mas glória a Deus, né? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, né? Então, é na manifestação do nosso Senhor, na transformação dos nossos corpos que nós seremos livres de vez do pecado, né? Mas enquanto estamos nesse corpo, não temos esperança dessa libertação, e sim temos que aprender a conviver com o pecado, claro que sempre rejeitando, sempre buscando viver pelo Espírito para não satisfazer os desejos da carne, porém também não tendo uma culpa excessiva pelo pecado, até porque a culpa não produz arrependimento, né? E sim temos que buscar esse lugar de arrependimento diante de Deus, mas não nos afastar dele, e sim correr para a presença dele para que ele nos restaure, porque é só ele que pode de fato nos restaurar. Ele cita aqui da questão de confissão, do perdão dos pecados, né? Isso é muito importante também nas nossas orações. Quando confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e não nos castigar por causa deles, na 1 João 1,9. Então, né, por causa do que Cristo fez na cruz, nós podemos acessar esse perdão, né, e entender que também, uma coisa importante que ele cita aqui, né, ele diz também devemos pedir que ele nos absolva daqueles pecados que desconhecemos, como diz lá no Salmos 19:12, né, porque muitas vezes nós pedimos perdão, confessamos, nos arrependemos, né, mas tem pecados que de fato nós nem lembramos que cometemos, tão pecadores que somos, né? Nós vivemos a nossa vida, a nossa correria, a nossa agenda, e muitas vezes, com certeza, você pecou e nem se ligou que pecou. Então, é importante colocar isso diante de Deus também, como o próprio Davi nos aconselha, que o Senhor nos absolva desses pecados, que Ele nos faça lembrar, se for o caso, que Ele gere arrependimento em nós, né? Mas entender essa misericórdia, essa graça abundante que nós temos acesso em Deus, e por causa dessa graça, né, podemos ser perdoados, né? E ele acrescenta também, né, o que Tiago diz em Tiago 5,16, né, sobre nós confessarmos nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para que sejamos curados, né? Então isso também é uma prática muito importante, né, principalmente num contexto de discipulado, um contexto comunitário. De fato é muito importante que haja essa prática da confissão de pecados e da oração uns pelos outros, para que nós uns ajudemos de fato o outro a estar mais próximos de Deus, né, a crescer em maturidade, a crescer em relação com Ele, em amor, enfim, em todas as coisas que podemos crescer com Deus. E é uma caminhada, como eu sempre digo para as pessoas que são próximas de mim, é uma caminhada para a vida toda, né? Muitas vezes nós achamos que chegaremos num nível, cheguei num nível que agora estou bem com Deus, né? Estou 100%, não peco mais ou algo do tipo, mas isso é utopia, isso não existe, né? A nossa vida toda temos que estar dependentes dele, né? Então por isso que eu já coloquei lá no começo que a nossa dependência tem que sempre aumentar e não diminuir. Nós temos que entender o quão dependentes somos, né? O quanto necessitamos da graça, né? E é isso que Paulo nos ensina e até cita nas cartas, né? Ele começa dizendo que era o pior dos apóstolos e termina dizendo que era o pior dos pecadores, né? Então ele cresce, né, no conhecimento de quão mal ele era diante de Deus, né? O quão ruim era a sua natureza diante de Deus e o quanto a graça de Deus era grande sobre a vida dele. E ele também cita aqui o Gruden, né, dizendo da nossa atitude humilde em oração em todos esses aspectos que nós dizemos aqui, né? Porque ele cita o livro de Tiago 4,6 dizendo que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes, né? Então é com essa atitude humilde que nós devemos orar. E mesmo quando as nossas orações ficam sem resposta, nós não estamos sozinhos nessa, né? Ele cita que estamos à companhia de homens como Jesus e Paulo, cujas orações não foram respondidas, né? Então ele cita a oração de Jesus no Getsemane, dizendo: se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a tua vontade, né? E realmente o cálice, Deus não passou o cálice, né? Ele fez a vontade dele, Lucas 22:42, e Paulo, lá em 2 Coríntios 12:8, que ele diz que ele pediu 3 vezes ao Senhor, né, que o livrasse da sua aflição, mas o Senhor lhe disse
que a graça dele era suficiente, né, e que ele não livraria, né, e Deus até falou para Paulo não orar mais sobre aquilo, que ele não o ouviria em relação a isso, né? Então é importante também que nós entendamos quando Deus diz não ou quando ele não nos responde, né, que isso não muda a nossa relação com ele, não muda quem ele é, não muda quem nós somos, muda somente o nosso alinhamento com a vontade dele, né? Ou deveria mudar somente isso, né? Não deveria gerar em nós desalento, frustração ou coisas do tipo, mas sim esperança de que estamos nos alinhando com a vontade de Deus conforme caminhamos. Então é natural, né? É natural que muitas vezes a nossa vontade ainda não seja a vontade de Deus. É natural que nós desejemos, queiramos coisas que não são a vontade de Deus, né? Então, conforme, né, crescemos em conhecimento dele, conforme crescemos em amor, em maturidade, em todos os aspectos que citamos, né, em tudo que a palavra nos diz, é que vamos cada vez mais nos aproximando de quem ele é, nos aproximando da imagem dele, nos aproximando de entender o coração dele. E mesmo assim, como eu disse, né, enquanto não formos transformados, glorificados, nós não conseguiremos fazer isso de forma plena, de forma completa, né, porque somos falhos, falíveis nesse corpo caído, pecador. Amém? Então temos aqui algumas perguntas, né, para vocês pensarem aí, para aplicação, né, por que Deus quer que oremos, né, então para desenvolver essa relação íntima, né, uma resposta curta, mas pense aí numa resposta mais longa, né, como você tem experimentado os benefícios da oração, né, como nós sempre falamos também, quando estamos falando de oração, de momento devocional, é importante priorizar esse momento. Se você achar que esse momento vai acontecer de forma natural no seu dia, sinto muito, mas ele não vai, né? Muito dificilmente você vai conseguir fazer isso sem colocar um horário na sua agenda para fazer isso, né? Então, o que a gente sempre aconselha é isso. Coloque um horário, seja de manhã, seja no almoço, seja à noite, né? Se o seu dia está corrido, no meio do seu dia, no seu transporte, no horário que você tem livre, coloque um horário e cumpra esse horário, né? Então, não acontece naturalmente, né? Muito também por causa da nossa falibilidade, né? Nós naturalmente não somos voltados às coisas espirituais, e quanto menos nos alimentamos das coisas espirituais, menos desejo temos pelas coisas espirituais, né? E o contrário também, quanto mais nos alimentamos do espírito, das coisas espirituais, da palavra, da oração, né, das disciplinas, nós crescemos nisso. Então nosso corpo necessita engrenar, né, necessita sair dessa inércia para que ele comece a responder de forma mais efetiva ao desejo do espírito, de fato, realmente a ter esse modo de vida no espírito, né, e não mais na nossa natureza carnal. E ele coloca aqui outra questão para reflexão, né? É obrigação de Deus dar-nos o que pedimos? Né? Por que sim ou por que não? Então pense aí sobre isso. E eu coloquei aqui para a gente fechar, né, a nossa oração modelo, que ele cita aqui por diversas vezes, do Pai Nosso, também só para vocês refletirem sobre a completude, né, o quanto essa oração é uma oração completa, né? Então ele cita aqui, eu coloquei só os temas para vocês pensarem. Ele cita questão da paternidade, questão da comunidade, questão da soberania divina, questão da santidade de Deus, questão do reino de Deus, questão da nossa submissão à vontade de Deus, questão da nossa dependência para o nosso suprimento diário, questão da confissão de pecados, questão do perdão de quem peca contra nós, questão, né, do livramento de nós mesmos e do livramento do próprio maligno, e no final ele termina com um louvor, com uma doxologia, né? Então olha a completude da oração do Pai Nosso, e realmente se você tem dificuldade em orar, use como modelo. Se o próprio Jesus nos deixou essa oração como modelo, quer dizer que é um bom modelo, que é um modelo que funciona, né? Não que você tenha que orar a oração de forma repetitiva, né, como uma reza, não é isso que estou dizendo, mas ore ela e vá adicionando palavras, né? Eu às vezes, quando oro o Pai Nosso, eu tenho o costume de estender, né? Então começa ali, Pai Nosso que estás no céu, né, santificado seja o teu nome, e você já estende, né, seja exaltado, seja glorificado, o teu nome é santo, só você é digno de honra, de louvor, de adoração. Então vai estendendo cada frase, ali, cada sentença da oração, e vai fazendo dela uma oração pessoal, mas utilizando como base esse modelo que Jesus nos deixou lá em Mateus 6 do Pai Nosso.
Amém? Espero que tenha contribuído aí no conhecimento de vocês sobre oração, que tenha sido claro tudo que eu passei. Se ficou alguma dúvida, fiquem à vontade de nos perguntar aí nos comentários do YouTube, no nosso Instagram da família Jesuscope e onde vocês tiverem aí contato com a gente, tá bom? Vamos orar para a gente finalizar então, mais uma aula. Pai, nós somos gratos, Pai, por mais esse momento aqui na Tua presença. Pedimos que o Senhor nos ajude a praticar tudo isso que temos aprendido, Pai, cada dia mais. Que não seja simplesmente teoria, Pai, que não seja simplesmente palavras vazias, Pai, mas que nós possamos viver de fato uma vida de oração, uma vida de comunhão contigo, de relacionamento. Que o nosso desejo, Pai, seja voltado para Ti, que o nosso desejo seja crescer mais e mais em quem Tu és, no conhecimento de quem Tu és, em glorificar o Teu nome, em ser mais parecidos contigo, Pai, que a cada dia nós juntos possamos fazer isso, possamos encorajar uns aos outros, possamos juntos, Pai, caminhar na Tua direção, Pai, não de acordo com as nossas vontades, com os nossos desejos, mas sempre nos alinhando com a Tua vontade, com o Teu desejo para cada um de nós e para nós todos como comunidade. Pai, no nome de Jesus, que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Deus abençoe vocês, até o próximo.